Olá, tudo bem? Você sabia que algumas matrizes recebem nomes especiais? Então não sai daí que depois da vinheta eu vou falar sobre essas matrizes. É isso aí, galerinha. Professor Jefferson Fernando aqui com vocês. Antes de mais nada, aí, deixe seu like no vídeo, se inscreve no canal caso não seja inscrito e bora para a aula, né? Então, ó, matrizes especiais. Dependendo de algumas características, né, tem algumas matrizes que elas recebem nomezinhos especiais, certo? E a gente vai ver quais são essas matrizes aqui e quais são os nomes que elas também recebem, beleza? Então vamos lá. Ó. A primeira aqui é a chamada matriz linha, não é? Quando é que a gente tem uma matriz linha? Que a matriz é considerada uma matriz linha? É quando ela possui apenas uma linha, certo? Então, nesse caso aqui, perceba que essa matriz ela tem 3 colunas, mas tem só uma linha, ou seja, ela é de ordem 1 por 3. Não é isso? Ela tem apenas uma linha, então é considerada uma matriz linha, certo? Mesmo caso para a matriz B aqui, ó, é de ordem 1 por 4, não é isso? E nesse caso aqui da matriz C é de ordem 1 por 2. Então, ela possui apenas uma linha e aí pode existir N colunas aqui. Então, a matriz linha, não é isso? É uma matriz de ordem 1 por N, certo? Ela vai ter somente uma linha e pode ter várias e várias colunas aí, a depender da matriz, beleza? Assim como tem a matriz linha, existe também a matriz coluna, não é isso? E é semelhante. É a matriz que tem apenas uma coluna, né? Perceba essa daqui, ela tem 3 linhas, ó. Ela tem 3 linhas, mas tem apenas uma coluna aqui. Nesse caso, como é que vai ficar? Primeiro não é as linhas, então vai ser 3 por 1, a ordem dela, né? Nesse caso da matriz B, ó, ela tem 2 colunas, então vai ser 2 por 1, certo? 2 linhas, ó, uma coluna. A matriz C, mesmo caso aqui, certo? Aqui são 2 frações nela, então ela vai ter 2 linhas por uma coluna, certo? Então, uma matriz coluna é uma matriz de ordem M por 1. Tem apenas uma coluna e vai ter M linhas aí, a depender da matriz também. Beleza, não é isso? Facinho, facinho? Então, ó, continuando. Matriz nula. Moleza também. É aquela matriz onde todos os elementos dela são zero, certo? E ela pode ser aí de qualquer ordem, tranquilo? Outra matriz especial é a matriz quadrada, certo? Então, como é uma matriz quadrada? É quando, na ordem dela, o número de elementos, né, M é igual ao número de elementos N. Ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, certo? Então, eu tenho uma matriz quadrada. Então, perceba, essa daqui, ó, eu tenho 2 linhas e 2 colunas, certo? Então, eu digo que é uma matriz de ordem 2 por 2 ou simplesmente uma matriz de ordem 2, certo? Quando é uma matriz quadrada, eu não preciso escrever 2 por 2, né? Eu posso escrever somente o 2 aqui, que eu sei que vai ser uma matriz quadrada e de ordem 2, beleza? Nesse caso aqui, ó, 3 linhas, 3 colunas, não é isso? Então, eu tenho uma matriz 3 por 3, né? Ou simplesmente uma matriz de ordem 3, beleza? Então, quando na ordem vier somente um número, a gente já sabe que vai ser uma matriz quadrada, né? Aí, de ordem quanto? Depende do número que vier. Se vier um 3, é de ordem 3. Se vier um 2, de ordem 2, né? E assim sucessivamente. Tranquilo? Nessas matrizes, as matrizes quadradas, a gente tem que destacar, né? A gente vai destacar somente nas matrizes quadradas. A gente vai trabalhar com 2 diagonais, certo? Uma chamada diagonal principal e outra chamada de diagonal secundária, beleza? Quais são essas diagonais principais? Ou melhor, quais são os elementos da diagonal principal, né? São aqueles elementos, né, que a gente tem I igual a J. A gente já sabe quem é esse I e esse J, né? Já falei para vocês no vídeo anterior. Se você não assistiu, o cardzinho vai aparecer lá em cima para você assistir esse vídeo, né? O I representa a linha em que esse elemento está, o J representa a coluna em que esse elemento está, beleza? E os elementos da diagonal secundária, né? São aqueles elementos que quando eu faço assim, ó, I mais J, isso daqui dá igual a N mais 1, onde esse N é a ordem da matriz, beleza? Então, se for uma matriz de ordem 3, como esse caso aqui, né? Quando eu fizer I mais J, o resultado tem que dar 3 mais 1, né? Que é 4, que seria 4 aqui nesse caso, beleza? Mas, enfim, destacando esses elementos, é mais fácil a gente visualizar eles aqui, ó. A minha diagonal
principal é essa diagonal aqui, ó. Deixa eu só destacar ela aqui, ó. É essa diagonal aqui, ó. Sempre nesse sentido, ó. É chamado de diagonal principal. E a diagonal secundária? A diagonal secundária vai ser esses elementos aqui, ó. Vão ser esses elementos. Então, é sempre nesse sentido aqui, ok? Então, a gente tem diagonal principal, diagonal secundária. Isso aqui é importante conhecer quando a gente for calcular determinantes, certo? Mas vamos lá. Nessa matriz 3×3, quem são os elementos da diagonal principal aqui, ó? Moleza, né? São todos esses elementos aqui, ó, da diagonal principal. E quem são os elementos da diagonal secundária? São todos esses elementos aqui, ó. Diagonal secundária. Moleza isso, né? Diagonal secundária sempre nesse sentido. Diagonal principal sempre nesse sentido aqui. Tranquilo? Facinho, facinho, né? Continuando aqui, a gente tem outro tipo especial de matriz, né? Que é chamado matriz transposta, não é isso? Eu posso representar aqui com a letra que representa a matriz e um Tzinho aqui em cima, certo? Quando fosse A elevado a T, ok? Aqui seria a matriz transposta de A. Como é que eu obtenho, né? Como é que eu obtenho uma matriz transposta? É o seguinte, você pega todas as linhas da matriz, você pega as linhas e troca essas linhas por colunas. Ok? Como assim? Não entendi ainda. Você transforma as linhas da matriz nas colunas, certo? Tudo que é linha vira coluna, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Dessa matriz A aqui, eu quero a transposta de A. Eu quero determinar quem é a transposta aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar as linhas e transformar em colunas. Quem é a primeira linha? A primeira linha não é essa daqui, ó? Essa daqui não é a primeira linha? Essa primeira linha vai passar a ser a primeira coluna, certo? Então, é como se eu pegasse, né, essa linhazinha que está deitada e girasse ela e botasse em pé, beleza? Então, vai ficar assim, ó. 1 e 4. Perceba que 1 e 4 era uma linha, virou uma coluna, né? E mais, virou a primeira coluna, porque é a primeira linha da matriz. Agora, 8 e menos 7. Eu tenho aqui a segunda linha, isso aqui vai passar a ser a segunda coluna. Então, vai ficar 8 e menos 7. Belezinha, né? Moleza. Então, de novo, é como se você pegasse a linha que está deitada assim, ó, e aí você vai colocar ela em pé, né? Vira coluna. Então, tudo que é linha vira coluna, ok? Aqui, na matriz B, ó. Então, se eu quero determinar a transposta de B, né? Representar assim, ó, B elevado a T, né? Mas a gente não diz B elevado a T, a gente diz transposta de B, ok? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a primeira linha, né? Vou até fazer com uma cor diferente. Primeira linha é isso daqui, ó. Então, isso daqui vai passar a ser a primeira coluna, ok? Então, vai ficar, ó, 1, 0 e menos 5. Facinho, né? Agora, eu vou pegar a segunda linha, que é tudo isso daqui, e vou transformar ela na segunda coluna. Como é que vai ficar? 4, menos 3 e 2. Beleza, está feita a matriz transposta de B nesse caso aqui. Tranquilo? Então, só recapitulando, para determinar a matriz transposta, tudo que é linha vira coluna. Então, a linha está deitadinha aqui, você vai pegar ela e girar, colocar ela em pé para virar a coluna, certo? Primeira linha vira primeira coluna, segunda linha, segunda coluna e assim sucessivamente, ok? Então, ó, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu vou responder vocês, certo? Não se esquece, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, caso não seja inscrito. Tchau, tchau e até a próxima aula.